Aqui nesses encontros, nós estamos dizendo a você algumas coisas que requer que você mesmo se aproxime delas para ter ciência da verdade sobre isso. É bem interessante o fato de que, em geral, nós ouvimos as pessoas dizerem as coisas e a nossa inclinação, repare, essa é uma inclinação de fundo de condicionamento que nós temos. Nós estamos condicionados ou programados para reagir assim, para tomar posições assim. Quando ouvimos alguém dizer algo, a princípio, nós acreditamos, absorvemos aquela informação. A partir daquele momento, começamos a falar sobre aquilo, como se de fato aquilo fosse real. Isso porque simplesmente nós ouvimos. Mas esse fundo de condicionamento em nós nos assegura que aquilo é real. Aqui eu tenho enfatizado com vocês a importância de uma nova aproximação de tudo isso. Ou continuaremos sempre vitimados da crença, da propaganda, dos conceitos que ouvimos e que passamos a confiar neles, que passamos a acreditar neles e a professar eles e também a viver segundo aquilo. É assim que nós estamos nos posicionando na vida dentro desse padrão de condicionamento psicológico. Nós fomos formados com essa forma. Nós temos esse modelo de mente egóica, de mente condicionada. Aqui a expressão egóica é centrada nela mesma, envolvida com o seu próprio movimento interno, com o seu próprio projeto. Mas notem, nós recebemos isso dos outros. Assim, temos uma mente condicionada, um cérebro condicionado, um intelecto condicionado. Nesses encontros, aqui estamos lhe convidando a romper com isso, a ir além desta condição psicológica. Essa condição é o que tem dado a base para esse sentimento, pensamento e sensação e modo de perceber a vida a partir de uma identidade que se vê separada do outro, da vida, de Deus e de tudo mais. Portanto, esse é o sentimento eu. É o pensamento eu. É a sensação eu. É a percepção eu. Uma das mais profundas crenças que temos é a ideia de ser alguém. Na vida, no viver, aqui nesse momento. Aqui nós estamos com você questionando tudo isso. É necessário que você examine isso, se aproxime e veja de perto isso. Aqui nós temos uma playlist a respeito da Atma Vichara de Ramana Maharshi, o sábio de Arunachala. Nós temos aqui a foto de Ramana Maharshi. A verdade divina é a verdade da vida, é a sabedoria.
E ela é a natureza do seu ser. Portanto, não se trata de continuar simplesmente ouvindo e acreditando. Se trata aqui, nesses encontros, do despertar da inteligência. Estamos enfatizando com você também esse assunto aqui. Então, há algo presente que é constatável quando o sentido do eu, do ego, não está. Então, se trata da ciência da própria inteligência, nela mesma, nesta realidade deste ser, que é algo de uma natureza completamente diferente daquilo que o pensamento conhece. Portanto, uma aproximação da verdade divina é uma aproximação da sabedoria. É uma aproximação desse despertar da inteligência espiritual. É da inteligência espiritual que estamos tratando aqui nesse canal, com você. Não estamos tratando da inteligência emocional, da inteligência matemática ou espacial. É assim que temos dividido. Na realidade, é assim que o pensamento tem feito. Ele divide tudo. E essa expressão inteligência aconteceu com ela a mesma coisa. Então, cada um conhece a chamada inteligência neste ou naquele setor. Aqui estamos tratando da real inteligência, no sentido da inteligência desta verdadeira consciência. Não desta consciência do eu, mas desta real consciência divina. Assim, essa inteligência espiritual é aquela que está presente nesta ciência de Deus, que é a ciência da vida, da totalidade da vida. É a visão do sábio. E Ramana Maharshi foi um sábio que em seus dias compartilhou a verdade desse despertar dessa inteligência, que alguns chamam de iluminação espiritual ou o despertar da consciência. Ele apontava para a Atma Vichara. O significado de Atma Vichara é a autoobservação. Alguns traduzem por autoinquirição ou autoinvestigação. É tomar ciência do movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção, de todas essas reações internas que surgem aqui e agora, lhe trazendo uma noção equivocada a respeito deste eu. Quando isso não é constatado, quando isso não é visto. Tomar ciência do próprio movimento do eu é a porta para o despertar dessa inteligência divina. Isso é a Atma Vichara, de Ramana Maharshi. É a resposta sem palavras, apenas no olhar, no observar. É a resposta para a pergunta: quem sou eu? Então, aqui no canal, estamos trabalhando com você em encontros online presenciais e também retiros. Estamos trabalhando com você o despertar desta real consciência, o despertar desta inteligência, que é a natureza divina, que é a natureza do seu ser. A forma direta para a realização disso está neste olhar, neste direto olhar, que é Atma Vichara. Atma Vichara é a base para o autoconhecimento real,
para a meditação real, para a ciência deste ser real. Algo além da mente, além do corpo, além do mundo. Aqui, além da mente, é além do movimento conhecido do pensamento. Portanto, se trata de um contato real com a verdade. Nós temos tocado aqui com você na beleza da verdadeira vida religiosa. É aquela vida livre deste ego, deste eu. Em geral, ficamos na superfície, não descemos às profundidades. Nos contentamos com a superfície, com a superficialidade, com os conceitos, as palavras, as ideias, os dogmas, os ritos, as cerimônias, as crenças religiosas. A vida dos santos e sábios é algo que interessa a muitos. Mas ficamos apenas na superfície, no estudo da vida deles, do que eles fizeram e do que eles falaram. E ficamos nessa tentativa de imitar, de copiar. Veja, a verdade da vida religiosa, da real vida divina, é algo inédito, incomparável. Você descobre a natureza da verdade sobre si mesmo. Realiza isso. Toma ciência disso. É quando isso que é real assume esse corpo e essa mente. E nesse momento, esta vida não é mais a vida de alguém. A vida de uma pessoa é a vida divina. Portanto, não se trata de uma superficialidade, desta vã tentativa de copiar, de imitar, de seguir o que outros disseram e fazer parecido com o que outros fizeram. Porque tudo isso ainda implica na presença de uma pessoa, de uma identidade presente, ainda com o seu movimento de vontade, de querer, de desejo. Veja, isso é algo típico do buscador, daquele que está nesta busca ou procura. Aqui a verdade da revelação do seu ser está presente quando não há mais essa busca, quando não há mais esta procura, quando não há mais esse modelo de prisão ainda a conceitos, a crenças, a dogmas, a ritos, a cerimônias. O despertar de sua natureza divina é o florescer de Deus. Isso é a realização espiritual. Real realização espiritual. Uma vida real, divina, é aquela que está presente aqui e agora, momento a momento. Não é uma coisa de final de semana, naquele momento da prática, da cerimônia ou da leitura dos livros sagrados. Então vamos compreender isso. Nós precisamos ir além da propaganda, além dessa ideia de visão sectária religiosa. Uma das coisas importantes aqui que eu quero colocar para você, e voltando a dizer, é importante que você investigue isso, olhe por si mesmo e perceba o que estamos colocando. A crença é algo que nos é ensinado.
Dependendo do país onde você nasce, você recebe uma instrução também religiosa. E há uma inclinação para esta ou aquela religião, para esse ou aquele modelo de crença. Isso é algo que nos é ensinado? E se nos é ensinado, nós aprendemos? Se aprendemos, agora é parte de um conhecimento que adquirimos e, portanto, é algo dentro de um condicionamento. Você é educado no país onde nasce e tem a religião que ali aprende, que ali conhece. Mas é a prática e a religião de alguém. A verdade divina, o florescer da realidade de Deus, é o fim desse alguém. É o fim do eu, é o fim do ego. Então a realidade divina está presente quando o ego não está. E não quando alguém está ligado a essa ou aquela prática religiosa, a essa ou aquela religião. Há uma realidade presente nesse instante, é a realidade do seu ser. Tomar ciência disso é a revelação do autoconhecimento, é a revelação da meditação, é a constatação de que a vida é a única realidade presente. Não há alguém presente nela, só a vida. Esse sentimento, esse pensamento, essa emoção, essa sensação, essa percepção é a vida em expressão. Não tem alguém presente. Reparem como é fascinante isso. Nos falaram que precisamos ter um contato com Deus. A verdade é que só há Deus. Esse sentimento eu, essa ideia de alguém é a ilusão. É exatamente isso que lhe mantém afastado ou alienado da realidade divina, que é a realidade deste ser, que é a sua natureza real. Porque você está vivendo no campo das ideias, no campo dos pensamentos, no modelo de condicionamento de cultura, de sociedade, de mundo, se vendo como alguém. E, naturalmente, alguém com problemas. E um desses problemas é se encontrar com Deus. Então, tem você e Deus. Assim como tem você e o outro, tem você e a vida. É aqui que nos deparamos com a ilusão. Essa ilusão é a ignorância. A não-verdade, uma projeção do pensamento a respeito do que a vida é, a respeito de quem nós somos, de quem Deus é. Tudo isso está dentro do modelo do pensamento. Romper com isso requer a revelação do autoconhecimento. Requer esse estudar a nós mesmos, aqui e agora. Descobrir como olhar para tudo que se apresenta aqui. Deixando, soltando, liberando de nós mesmos esse sentimento desse mim, para que aquilo que é real, que está aqui, nesse instante, se revele. Então, reparem, aqui nós temos esse assunto fundamental para todos nós. Então, está dentro desta playlist esse assunto do sofrimento.
Porque é comum a pergunta como se livrar do sofrimento. Essa é uma outra playlist aqui no canal. Eu resolvi falar sobre isso aqui também dentro desse vídeo, nesta fala. Como se livrar do sofrimento? Percebam a importância disso. Se livrar do sofrimento, ir além do movimento deste centro ilusório, requer a compreensão da verdade do fim do eu, do fim do ego. Não é natural em seu ser a presença do sofrimento. É comum na mente, neste centro, neste eu, neste ego, a presença do sofrimento. A vida está acontecendo e há um centro ilusório a partir do qual a vida parece estar acontecendo. Então tem a vida acontecendo e tem esse centro que parece ver a vida acontecendo em volta dele mesmo. Esse centro é falso. Esse centro é o eu, é o ego. É ele que sustenta o sofrimento, porque ele sustenta a ilusão da separação. Um ponto importante aqui sobre essa questão do sofrimento é que existe esse projeto de se livrar. Em geral, não entramos em contato direto com a experiência do sofrimento. Primeiro, porque nos vemos como pessoas separadas do próprio sofrimento. Isso nos faz acreditar que somos capazes de nos livrarmos do sofrimento, uma vez que nós somos alguém e o sofrimento é uma outra coisa. Então queremos nos livrar do sofrimento. Nossa ênfase aqui está na compreensão sobre isso. Uma vez compreendido o sofrimento, fica claro a presença de alguém no sofrimento, mas não é alguém separado do sofrimento. Fica claro a presença de que alguém é o próprio sofrimento. É a presença do eu, deste mim, desta pessoa, que sustenta o sofrimento. Não é possível a verdade da vida no sofrimento. É na particular vida deste centro, que é o eu, o ego, a pessoa, que o sofrimento está presente. O detalhe é que se queremos romper com o sofrimento, precisamos romper com esse que sofre, que é o eu, que é o ego. É por isso que nós precisamos aprender a olhar sem o observador para essas reações que surgem dentro de cada um de nós. Porque essas reações surgem. E esse sentimento que vem do passado, que é o sentimento de alguém presente nesse sofrimento, é que sustenta a continuidade do sofrimento. Porque é assim que nós sustentamos o sofredor presente. Esse eu, esse ego, esse centro, com essa particular vida, temos que explorar isso, investigar isso, estudar isso. Repare, estudar isso em nós mesmos, tomando ciência daquilo que se passa com cada um de nós, nesse instante. Tome ciência daquilo que se processa em você. Um pensamento surge, ele traz do passado uma imagem.
E juntamente com essa imagem, uma sensação, um sentimento, uma emoção de dor. Então o sofrimento está presente. Tomar ciência dessa reação, vendo inteiramente todo esse processo, tudo isso que está presente nesse bloco, pensamento, sentimento, ou emoção, ou sensação, a dor. Tomar ciência disso. Apenas olhar, observar, sem se colocar como alguém que quer se livrar, que quer fazer algo contra isso. É Atma Vichara. É a verdade do reconhecimento desse eu. Então podemos romper com esse padrão do eu, do ego, deste centro, deste sofredor e naturalmente desse sofrimento, quando nós descobrimos claramente o que é olhar, observar, perceber, tomar ciência. Repare, tomar ciência sem alguém tomando ciência. Perceber sem o percebedor. Observar sem o observador. Olhar sem alguém olhando. É quando temos a verdadeira aproximação da atenção, da verdade sobre este momento, daquilo que está aqui e agora. Então, esse eu, nesse formato de sofrimento, se revela. E quando esse movimento que é o eu se revela, ele termina. Porque algo novo surge juntamente com essa atenção, com essa presença da verdade do autoconhecimento, que é a revelação do ser, que é a revelação da ação livre do ego. Esta ação é a revelação deste ser. Então, repare, temos a presença da ciência da meditação. Então, aqui estamos lhe propondo isso, um olhar novo para esse instante, para esse momento, para essa experiência. Nesse experimentar novo, uma ação ocorre. Então, temos a liberação, temos o fim desta condição de sofrimento. Porque agora está presente a visão desta real inteligência, dessa inteligência divina, desta inteligência de Deus. Então nós precisamos nesta vida tomar ciência da vida. Sem esse centro, sem esse mim, sem esse eu. Então há uma forma de nos aproximarmos disso. E essa é a nossa proposta aqui, nesses encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso com você, trabalhando isso, descobrindo o que é autoconhecimento, o que é esta atenção sobre esse movimento que vem do passado, tomando ciência do que é a meditação e vendo naturalmente esse despertar da inteligência se revelando. Aqui na descrição do vídeo você tem um link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Então, sábado e domingo estamos juntos. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que lhe toca, se é algo que faz sentido para você,
Fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido? Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Yoga significa união. Eu gostaria de saber, união do quê com o quê? Exatamente. Yoga implica divisão anterior e união posterior de um com o outro. Quem deve se unir com quem? Você é o